Vamos dar início à nossa mesa sobre o discurso da loucura hoje, tá? Essa mesa ela é constituída por mim, meu nome é Diego Medeiros, sou mestre em estudos linguísticos e sou psicólogo de formação clínica, de abordagem psicanalítica, tá? E além de ser também cartógrafo, né? Trabalhamos também com a prática cartográfica das subjetividades. E hoje vamos apresentar também o psicólogo Davidson, tá? Acho que ele gravou um vídeo, não tenho certeza como ficou para o cara. Ele é especialista em filosofia contemporânea, psicanalista muito ativo na luta antimanicomial também, tá? Tem a Verônica, que está com trabalho também, que acabou de sair do forno, sobre a reforma psiquiátrica, psicóloga maravilhosa, aluna lá do USP também, né, pesquisadora com a gente. E a professora Amanda Bastos, que tem um trabalho muito bom sobre o discurso da loucura no dicionário. E aí tem essas dimensões da loucura, né, através dos discursos, e é bem legal você pensar. A professora Amanda, ela possui graduação em letras, tá? E mestrado em estudos de linguagem pela Unicamp, né? Então, para dar início, eu vou ser bem sucinto, porque eu acho que tem que passar algum vídeo. Para me explica direitinho como ficou a questão do Davidson. Foi uma situação de última hora, né? Teve um problema, não sei se Verônica... não, ele não vai poder apresentar hoje. Teve um imprevisto, né? Porque ele atende, gente, ele tem consultório e ele precisou atender uma pessoa hoje e, infelizmente, ele não vai poder estar presente. Estava tudo certo, combinado, mas foi uma situação mesmo, né? Uma intercorrência aí, mas aí a mesa continua e aí a gente vai combinar também com ele depois um evento à parte, tá? Aí vocês prosseguem, vocês apresentam, viu? E Davidson vai ficar para um outro momento. É uma pena, maravilhoso, ele vem colaborando muito com a gente, tem muito envolvido também com várias questões, né, inclusive com população de rua. Então, mas ele vai, no outro momento a gente divulga, viu, essa fala com o Davidson. Pronto. Então, dando continuidade, eu meio que estava repensando a questão da loucura, né, esse enunciado hoje, porque, né, o motivo desse enunciado está surgindo novamente, e durante algum tempo, como objeto de pesquisa também, na graduação, eu comecei a estudar o Michel Foucault a partir da história da loucura, né, em 2012. De lá para cá, eu me interessei pelo autor e não parei mais. Depois, eu me desdobrei no estudo do Deleuze e do Guattari, no qual eles têm uma abordagem da loucura um pouco diferente da tradicional, tá? E aí, a priori, eu tinha pensado para essa apresentação um título que seria Foucault nas margens, né? Por que o Foucault na margem? Eu estava aqui caminhando na praia, além da ordem do discurso, e aí um professor falou: Diego, você está literalmente na margem e está com Foucault na mão. E aí, a partir daí, eu falei, vamos pensar também nos discursos que estão às margens também. Nesse caso, o discurso da loucura. Tá? E aí eu fiz alguns apontamentos, tirei algumas notas cartográficas do dia a dia, acontecimentos, enunciados que aparecem e que nos afetam, tá? Então, o primeiro enunciado que eu queria tratar aqui hoje, para se pensar a questão da loucura, seria esse tal do novo normal. A colega Tâmara, ela trouxe lá no grupo, né, esse enunciado, novo normal. E aí eu falei, não, a gente tem que pensar em alguma coisa a respeito desse enunciado. Primeiro, hoje já explicaram a diferença entre normatividade e normalidade. E aqui, nesse momento, não se trata de delimitar o que seria o novo normal, mas, a partir desse enunciado, pensar também na loucura, tá? Porque, querendo ou não, o mundo ele foi atravessado por uma linha de força. Boa tarde, desculpa interromper, por favor. Oi? Desculpa te interromper.
Quem está falando? Sua voz, eu acho que você está ficando um pouco longe do microfone, aí. Virgínia. Eu vou encostar aqui agora. Aí fica cortando, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Está ouvindo agora? Desculpa aí. Estão conseguindo me ouvir? Agora está claro. Agora sim. Pronto, certo. E é assim, então, retomando, eu estava falando desse novo normal, esse surto moralizante que nos atravessa. E aí eu estava pensando, será que estamos vivendo um delírio coletivo nessa pandemia? Né? Nossas práticas são totalmente atravessadas por discursos que vão dizer como devemos agir. Então, quem é o ser louco hoje? Aquele que sai de casa sem máscara, que faz aglomerações? Quais são os enunciados que vão surgindo acerca da leitura, da loucura, sem ser através de um prisma psicológico, médico, psicanalítico? Tá? Então, assim como Foucault ele fala que, lá nas Palavras Coisas, que o homem é uma invenção recente, cujo fim talvez esteja próximo, eu tentaria dizer que a loucura também, né, dentro desse discurso aprisionante médico, é uma invenção da qual se construiu a noção de psiquiatria. Tá? E aí seria necessário políticas, tá, de um enfrentamento para perceber e confrontar o intolerável. Dentro do pensamento Foucaultiano, é necessário, de fato, combater o intolerável, denunciar as instituições que aprisionam e normatizam. Certo? Então, a priori, a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês é necessariamente entrar no plano da suavidade, da percepção, da doçura, de ouvir as forças da loucura dentro de si mesmo, porque essas forças fazem efeito em nosso corpo. Há uma frase que diz: de perto ninguém é normal. Né? Então, seria necessário uma biopolítica afirmativa com Foucault, com Deleuze, Guattari e outros autores do movimento antimanicomial, tá? Tratar a loucura como uma potência afirmativa, fazer da loucura uma estética da existência, uma arte do viver, certo? Então é necessário agir mesmo, e a luta a campo, toda a batalha é física, e aí totalmente esboçar estratégias para deslocar a loucura desse sistema prisional, aprisionante, que seria o manicômio, e fazê-la germinar a vida em outros campos, em outros lugares, como no campo da arte. A minha monografia mesmo foi um trabalho dedicado à arte através do delírio. Então, por exemplo, o Arthur, enquanto um esquizofrênico delirante, produziu muitas coisas legais, dentre outros artistas também. Então, seria isso, tratar a loucura como obra de arte. E é nesse clima, né, de desconstruir a noção de loucura que eu vou começando essa mesa, tá? E aí eu posso convidar agora a professora Amanda ou Verônica para iniciar a fala delas. Muito obrigado. Posso iniciar, Amanda, ou você inicia? Eu vou abrir aqui o slide, tá? E aí vocês me sinalizam se vocês estão visualizando. Gente, como eu faço para compartilhar? Acho que eu consegui. Conseguiu, Verônica? Vocês conseguem ver? Ó, você clicou em apresentar agora? Apresentar agora, vai aparecer uma caixinha de diálogo, aí você clica no meio da tela primeiro. Depois que clicar no meio, vai salientar a palavra compartilhar. E agora conseguiram visualizar? Aí você foi para o seu... Não, ainda não. Ó, abriu já seu slide? Já está aberto?
O slide está aberto. Pronto, aí você já foi aqui onde a gente está agora no Meet, você foi embaixo apresentar agora. Ah, pronto, já veio, tá ótimo. Não tá? Deixa eu ver. Conseguiu visualizar? Ó, não, você tá aparecendo sua tela do computador. Vai para o seu slide. Tá. E agora? Não, olha. Volte, então, para a tela que você estava, das nossas apresentações. Deixa eu interromper E pronto, agora, nesse lugar, pronto. Aí você vai embaixo, do lado direito, tem apresentar agora, não é? Isso. Aí você clica em apresentar agora, aparece uma caixa, não aparece uma caixinha assim com as imagens? Aí dê um clique no centro dessa imagem. Depois que você deu, olhe se o nome compartilhar ficou mais ativo. Ficou? Agora clique em compartilhar. E aí você vai para o seu documento. Isso. Pronto. Não, deixa eu me apresentar agora, gente. Desculpa, porque eu sou um pouco ruim com essas coisas de tecnologia. Mas meu nome é Verônica. Pronto. Eu sou psicóloga, né? Como o Diego aí me apresentou. Eu venho construindo uma leitura dentro da reforma psiquiátrica no viés da saúde pública. E eu me vi num momento em que eu precisava me aprofundar um pouco mais sobre a loucura numa perspectiva da filosofia, mais especificamente de Michel Foucault. E aí eu vou tentar aqui, sucintamente, né, trazer as contribuições que Foucault fala sobre a loucura, porque não é possível falar de loucura sem falar de Michel Foucault, e também trazer as construções críticas de outros autores também dentro desse campo da saúde mental. Primeiramente, eu quero trazer aqui essa imagem do Victor Bruegel, né? Essa obra ele pintou no século XVI, né? E aí ele tenta retratar nessa obra um procedimento que era comum no período, na época, e era chamado trepanação, que consistia na perfuração de crânios de pessoas em que apresentasse algum desajustamento, né? E aí eles acreditavam que a perfuração dos crânios liberaria os demônios, enfim, todas as mazelas que estivesse causando no sujeito. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre o livro, né, do Michel Foucault, clássico, que estuda a saúde mental. É um livro considerado de referência, um dos livros, né, do Michel Foucault considerado de referência. E aí ele vem tratar a história da loucura, né, na Idade Clássica. Esse livro ele publicou em 1961. E aí ele vai fazer uma construção crítica da loucura, né, desde quando a loucura ela assumia uma característica de liberdade, entre aspas, né? Então, os sujeitos loucos ali, eles transitavam no continente europeu, mas quando como eles apresentavam uma característica de figuras errantes, eles eram entregues a navegantes, a comerciantes, e eles eram colocados em embarcações que Foucault retrata na obra como o Nau dos Loucos. E aí eles eram entregues em outras cidades, né? Ou seja, o louco ele estava sempre transitando nos diversos espaços. Então, nesse período aí, século XV, XVI, a loucura ela ainda não assumia um caráter nem de confinamento e nem de doença. E aí, no século XVII, no século XVII, XVIII, aí a loucura ela já passa por dois momentos, né? Primeiro, de segregação. A loucura ela começa a ser segregada, né? O sujeito louco, não só os loucos, mas os desempregados, os libertinos,
as pessoas que, de uma certa forma, apresentavam um comportamento inadequado para estar no ambiente social, no contexto social, eram colocados em espaços, né? Então, a loucura aí, ela já assume o caráter de internamento, mas ainda ela não é enxergada como uma doença. E aí, nesse terceiro momento, existe uma individualização da loucura, que aí sim a loucura ela passa a ser vista como uma doença. Então, cria-se espaços exclusivamente para os loucos, que Foucault vai chamar de grande enclausuramento, ou a grande internação, né, que são os hospitais gerais. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me sinalizam, ok? E aí, aqui no Poder Psiquiátrico, Michel Foucault, que, né, vem retomar essa leitura do campo da psiquiatria, depois dele já ter publicado A História da Loucura e O Nascimento da Clínica, né? E aí Foucault ele vai se debruçar novamente aí nas pesquisas desse campo da psiquiatria, e ele vai se aprofundar especificamente em Pinel, Esquirol e Charcot, né? Pinel e Esquirol foram psiquiatras e Charcot foi neurologista, né? E aí Foucault vai se debruçar aí nesse campo da psiquiatria para conhecer os mecanismos que possibilitou a hegemonia desse saber, desses espaços. O poder das práticas discursivas apoia-se e repercute nas práticas não discursivas sobre a loucura, o que fica demonstrado pela abordagem crítica corrosiva e de alto impacto acerca da psiquiatria, de seu nascimento até a antipsiquiatria. E aí, a partir do século XVIII, né, a loucura ela já assume um caráter de medicalização. O Philippe Pinel, que é considerado pai da psiquiatria. Philippe Pinel, ele tinha como uma linha de tratamento, né, o tratamento moral, que consistia em isolar totalmente o sujeito, né, porque Pinel, inclusive, ele não denominava o louco como doente mental, ou seja, doença mental, né? Ele denominava como alienação mental. Então, Pinel, ele vai construir o campo da psiquiatria em cima desse conhecimento que ele entendia como forma de tratamento, né? Isolar o sujeito para que se entendesse a alienação de uma forma mais pura. E aí, ele confronta, né, essa ideia de ato terapêutico com o conhecimento da teoria de conhecimento de Luke, que Luke já entende que o sujeito ele deveria ser livre, ele deveria não estar submetido não deveria estar submetido às regras políticas e nem às regras do divino, né? E aí existe aí um embate tanto na questão da liberdade para Luke e para Pinel. Enquanto Pinel entendia que o sujeito livre era só o sujeito que era liberto das correntes, mas que deveria permanecer em isolamento, já Luke não. A gente precisa deixar que o sujeito seja livre, ele tem a sua liberdade. E aí, Pinel, né, com um dos seus procedimentos terapêutico, ele vem dizer que o tratamento moral é uma possibilidade de compreender melhor essa alienação mental. E aí Pinel induz o doente a encenar o delírio. A princípio concorda com o paciente, mas o faz para depois poder suprimir o delírio, levar o paciente a aceitar a intervenção do médico, que exige o reconhecimento do doente de que ele delirava. Então, aí a gente consegue ver, né, mais ou menos como era a lógica do ato terapêutico, né, do poder psiquiátrico. E aí, em prisão, Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões, né, de Michel Foucault, ele vai falar, né, da questão das instituições, também das instituições que tratavam da loucura,
E um dos recursos tecnológicos para poder tratar esse sujeito era a disciplina, né? E aí, Foucault ele vai dizer o seguinte: a disciplina não se identifica nem como uma instituição e nem como um aparelho. Ela é um tipo de poder, uma modalidade para exercê-lo, comportando todo um conjunto de instrumentos, de técnicas, de procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos. Ela é uma física ou uma anatomia, o poder, uma tecnologia. Então, Foucault, ele traz essa questão dos corpos dóceis, né, que passa pelo jogo aí disciplinar, né? Então, Foucault, ele não tem como proposta julgar a veracidade do saber médico e nem fazer análise do hospital psiquiátrico. A proposta de Foucault, a ideia de Foucault, é tentar compreender os mecanismos que ajudou a contribuir, né, para a hegemonia desse saber. Né? E também como esse saber, por meio de práticas de tortura, fez com que legitimasse esse saber. E aí a gente agora vem para os movimentos, né, reformistas, e aí deu início a grandes transformações dentro do campo da psiquiatria, né? Especificamente a psiquiatria democrática italiana foi uma reforma que, inclusive, inspirou a reforma psiquiátrica aqui no Brasil. E esses movimentos reformistas, eles começaram inicialmente após a Segunda Guerra Mundial. Pelos horrores da guerra, né, as pessoas estavam extremamente adoecidas psiquicamente, e eles entendiam que os hospitais psiquiátricos não eram tão diferentes dos campos de concentração. Então, a própria psiquiatria começou a repensar suas formas de prática após a Segunda Guerra Mundial. Alguns movimentos obtiveram sucesso, outros nem tanto, porque a lógica do saber médico, do modelo biomédico não mudou, né, permaneceu. E já outro movimento, sim, conseguiu possibilitar ao sujeito que ele não precisaria ser enclausurado para poder ser tratado. Né? Então, aí a gente tem a comunidade terapêutica, a psicoterapia institucional, que é o primeiro grupo, que foi na Inglaterra e na França. E aí eles tinham como proposta mudar a gestão, né, da instituição, do hospital psiquiátrico. Eles não entendiam que o sujeito precisaria ser tratado de outra forma, mas o que precisaria ser revisto era a gestão da instituição. Né? A psiquiatria de setor e a psiquiatria preventiva, ela compreendia que as mudanças deveriam ser na ordem de que novos suportes assistenciais deveriam ser criados, como o hospital-dia, como os centros de saúde mental, e que o modelo do hospital já estava desgastado, né? Já estava fracassado. Inclusive, o termo desinstitucionalização foi criado aí nesse movimento aí da psiquiatria preventiva. E aí a gente tem, entre aspas, um terceiro grupo, entre aspas, porque tanto a antipsiquiatria e a psiquiatria democrática, eles entendiam que deveria ser reavaliado a lógica do saber científico da psiquiatria. Né? Então, não bastava somente passar por um processo de deshospitalização e nem tampouco mudar a gestão da instituição. O que deveria ser revisto é a lógica de tratamento da própria psiquiatria. E aí a gente tem o Hospital Colônia de Barbacena, né, em Minas Gerais. Inclusive, tem um livro publicado por Daniela Arbex, chamado Holocausto Brasileiro. É um livro que
eu recomendo para que todos, não somente da área de saúde mental, mas que também não atuam na área de saúde mental, leiam, porque é um livro muito impactante e mostra realmente os bastidores, né? O que realmente acontecia dentro dos hospitais psiquiátricos. E aí, ao lado, a gente tem Franco Basaglia, que foi um dos criadores da reforma psiquiátrica democrática italiana, né, lá em Trieste. E ele, ao visitar o Brasil para um evento, ele foi conheceu as instalações, né, do Hospital de Barbacena, e ele ficou muito impactado. Isso foi em 1969. Não, 1979, isso. E, ao chegar nesse hospital psiquiátrico, ele ficou muito impactado com as condições que as pessoas viviam nesse lugar, chegava a ser sub-humano. E aí ele convocou a imprensa e comparou o hospital com um campo de concentração nazista. E aí, a partir disso, a gente tem aí a reforma psiquiátrica aqui no Brasil, que foi ali no final dos anos 70, e aí, juntamente com outros movimentos sociais, como a reforma sanitária, houve, sim, uma mobilização por reivindicar mais condições de saúde para as pessoas, de forma igualitária, equânime, universal, e houve uma crise na Divisão Nacional de Saúde Mental, né? Após denúncias de maus tratos e irregularidades pelos trabalhadores do campo da saúde mental, começou a se mobilizar, né, juntamente também com a participação social, houve uma mobilização para melhorias dentro do campo da saúde, né? E aí teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, nesse período aí, da década de 80, a Conferência Nacional de Saúde Mental e o 2º Congresso Nacional de Trabalhadores de Saúde Mental. E aí começou-se a caminhar para um processo de desinstitucionalização e o fechamento dos manicômios para um cuidado substitutivo, né, para esses sujeitos. E aí a gente também tem, em 87, a criação do primeiro Centro de Atenção Psicossocial em São Paulo, Centro de Convivência, e também um projeto de lei criado em 89, né, pelo deputado Paulo Delgado, na época, para poder garantir, né, não só os direitos, mas para que as pessoas consideradas, né, loucas tivessem o direito de exercer a cidadania. E aí, 12 anos depois, a Lei 10.216 de 2001 foi sancionada pelo presidente na época, né, Fernando Henrique Cardoso, garantindo esses direitos às pessoas, né, que tinham um diagnóstico de transtorno mental, né. E aí, no início da década de 90, o movimento da luta antimanicomial é criado, né, e aí ele tem o objetivo de estimular a participação social em audiências, conferências públicas e outros. Desta forma, foi instituído no dia 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, com o propósito de provocar o pensamento crítico reflexivo da sociedade sobre a violência institucionalizada da psiquiatria e a segregação de sujeitos em sofrimento psíquico. E aí o movimento da luta antimanicomial veio crescendo, né, tomou proporções, assim, bastante significativas, também possibilitou muitos avanços dentro do campo da saúde mental, dentro da Política Nacional de Saúde Mental, fez com que os sujeitos considerados, né, loucos tivessem a oportunidade de ter um tratamento compatível, né, como se devem ter dentro do território, né, e infelizmente, a gente está vendo de uns anos para cá um desmonte significativo dentro do campo da saúde mental, especificamente dentro da rede de atenção psicossocial, da RAPS, criada em 2011, que não permitia, em hipótese nenhuma, o internamento desses sujeitos em hospitais psiquiátricos, nem comunidades terapêuticas, mas vem uma portaria em 2017 que altera essa rede de atenção psicossocial. E aí
volta-se o hospital psiquiátrico fazer parte dessa rede, como um serviço que deve ser disponível, né, para os sujeitos que estavam institucionalizados. E a nota técnica, né, do ano passado reitera, né, essas mudanças da rede de atenção psicossocial e aí inclui, né, ambulatório multiprofissional de saúde mental, o hospital psiquiátrico, o hospital dia e as comunidades terapêuticas, né? Então, ou seja, a lógica manicomial, ela volta a estar presente dentro do Sistema Único de Saúde e especificamente dentro da rede de atenção psicossocial. Agora eu vou trazer para vocês aqui um trechinho da carta de Arthur. Arthur, ele foi um dramaturgo, poeta, escritor, e ele passou muito tempo institucionalizado em diversos manicômios no mundo, né? E o período que ele teve institucionalizado, ele escreveu um livro chamado A Perda de Si. E esse livro consiste em sucessivas cartas escritas aos psiquiatras das instituições por onde ele passou. E um trecho dessas cartas, ele diz assim: o eletrochoque, senhor Letremolier, que é o psiquiatra, né, me desespera, me rouba a memória, entorpece o meu pensamento e meu coração. Faz de mim um ausente, que se sabe ausente, e se vê durante semanas à procura de seu ser, como um morto à procura de um vivo, e já não é ele, que exige a sua vinda, mas em cuja casa ele não pode mais entrar. Na última série, eu fiquei durante todo o mês de agosto e de setembro na impossibilidade absoluta de trabalhar, de pensar e de me sentir ser. E aí Arthur, ele narra, né, as consequências que o eletrochoque, que era um dos procedimentos que a psiquiatria utilizou para um tratamento, né, desses sujeitos. Eu vou finalizar minha fala com dois trechos de dois compositores, artistas importantes, né, aqui do Brasil, e que eu penso que é o único espaço da loucura de fato, ela assume não só uma beleza poética, mas ela assume uma importância, uma visibilidade, uma chance de entender a existência do sujeito. E aí, na letra da música de Raul Seixas, né, quando acabar o maluco sou eu, ele diz: eu sou louco, mas sou feliz. Muito mais louco é quem me diz: eu sou dono do meu nariz, em Feira de Santana ou mesmo em Paris. E Belchior, na música Alucinação, diz: a minha alucinação é suportar o dia a dia, e o meu delírio é experiência com coisas reais. E assim finaliza a minha fala. Essas são as referências. Obrigada. Muito bacana, Verônica. Parabéns, é um trabalho maravilhoso aí, fazendo esse resgate histórico aí do movimento, loucura. Obrigada a todos. Muito bacana. Quem quiser pode deixar pergunta, tá, gente? Aí no chat, tá? A gente está repostando depois. Então agora a gente vai chamar, tá, a professora Amanda. Ela vai falar sobre tudo. Ô, Amanda, só um minuto, antes de a Amanda falar, deixa eu só concluir. Gente, eu tentei, assim, contemplar tudo que eu considero importante falar sobre a loucura. Porque loucura, ele é um assunto que precisa ser debatido, né, em diversos espaços. Eu não sei se eu agradecer a professora Carla e nem a professora Renaída pela oportunidade de trazer essa discussão sobre a loucura num evento acadêmico, assim, em um outro viés, né, que é filosófico, mas a gente também precisa tratar
da política nacional de saúde mental, que a gente vê realmente sendo desmontada na frente dos nossos olhos. E quanto maior o debate, a discussão sobre isso, eu vejo que é muito mais que necessário. Muito mais que necessário. Muito obrigada e qualquer dúvida estou à disposição. Com certeza, Verônica. Com certeza, viu? Parabéns. Mas a gente vai conversando mais, não é? Vamos lá, Amanda. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim. Vou pressupor que sim. Boa tarde, gente. Eu sou Amanda, Amanda Bastos. Eu estou no LINSP já há um tempo. Eu cheguei em feira em 2012, morei durante alguns anos. Eu tava lembrando, que louco, né? Tem bastante tempo e a gente sempre teve em diálogo, sempre teve trocando. Carla, na época, estava estudando os feirantes. Nossa, estava, né? Eu estava com outros projetos e outras pesquisas também. E queria agradecer a Verônica pelo panorama maravilhoso que ela fez sobre loucura, que vai ajudar muito para discutir agora, né? Porque já tem todo o percurso aí colocado. Eu queria retomar, primeiro, que Foucault fala no comecinho da ordem do discurso, né? Ele vai fazer também um panorama sobre o louco, né? Que ele começa, quer dizer, né, no que a gente tem de documentação, o louco, ele era visto como um vidente, um profeta, um sujeito ali tocado pelas divindades, né? E com o tempo vai tendo um deslocamento desse lugar para a patologia, né? Vai tendo o processo todo de patologização de tudo que tiver a ver com esse sujeito louco, né? E o processo todo de marginalização também desses mesmos sujeitos loucos. E a gente vai ver isso operando nos dicionários. Eu separei, para fazer uma fala um pouquinho breve, eu separei algumas sequências discursivas, né, alguns trechos dos verbetes que eu fui analisar, e eu olhei para o dicionário do Blutot e para o Chernovics, que foi um autor do primeiro dicionário de medicina que a gente teve aqui. Por que eu me debrucei sobre os dicionários? O José Horta Nunes ele vai dizer que o dicionário é produto de práticas exercidas em determinadas conjunturas. Então, o que ele está indicando é que no dicionário a gente vai ver alguns elementos do funcionamento de um determinado período. E aí, no Blutot, tem uma coisa que é interessante, que aparecem algumas, ainda o verbete é bem extenso, né, com o tempo que os dicionários foram tendo verbetes mais enxutos, da forma como a gente conhece hoje, inclusive. E aí, nesse verbete, eu separei algumas sequências, não vou nem projetar, não, porque eu fiquei com medo de me enrolar aí com a tecnologia. Está sendo todo um processo de adaptação aí na pandemia. Mas é um dicionário do começo do século XVIII, então ele vem antes da instituição da clínica, né? E no momento que a medicina operava de outra forma, né? O Foucault vai dizer lá no Nascimento da Clínica que até o século XVIII a gente tem o que se chama de medicina nominalista. Então você identifica quais são os sinais e sintomas, mas você não hierarquiza, né? Hoje em dia a gente diz que a COVID, por exemplo, ela é uma doença em que você fica com falta de ar, febre, né? Esses são os sinais e sintomas dessa doença. O que se vai fazer no século XIX é justamente hierarquizar dessa maneira, né? Você tem a doença e você tem o que, quer dizer, o que você consegue detectar dessa doença. Essa virada vai acontecer no século XIX, e é interessante para a gente que é nessa virada que tem a criação do dicionário de medicina, porque antes não fazia muito sentido, né? Você tinha ali, por exemplo, a febre. A febre, ela poderia ser, a princípio, tanto uma doença em si, quanto um sintoma de uma inflamação, como a gente conhece hoje, tudo mais. E aí o Blutot, ele começa o verbete dele dizendo que a loucura é uma falta ou privação do juízo.
Só que ele continua e aí ele retoma alguns pensamentos, por exemplo, do Alcorão, em que se diz que só um instante. Que se venerem os loucos como homens estáticos e absortos do espírito divino. Então, eram pessoas abençoadas, de uma certa forma. Também diz o Catão que os loucos mais aprendiam do que os sábios aprendiam em relação aos loucos. E Aristóteles e Sêneca dizem que não há homem de talento sem uma veia de doido, né? Sem algum traço ali da loucura. Com o tempo que a gente observa nos dicionários de língua portuguesa, é que você tem um apagamento dessas acepções que estariam relacionadas a algo divino, e vai aumentando a presença das acepções patologizantes. A gente observa, no dicionário do Plutão em particular, 3 posições discursivas. Uma primeira, que vai falar, de fato, de um lugar patologizante, que vai falar da ausência ou lesão da memória, como eu tinha dito anteriormente. Uma segunda, que vai estar ligada à relação com a sapiência. Então, os loucos, eles entendem mais as coisas, eles observam a realidade de um outro ponto de vista, mas que, quer dizer, você não está falando mal do louco, né, a princípio. E a terceira, que é essa relação com o divino, que vai se contrapor a um conhecimento religioso que diz da loucura como razão de veneração e tudo. E aí, nos dicionários seguintes, isso vai sendo abandonado, né? O que eu estava observando era essa questão das regularidades, o que a gente sempre encontra, e os deslocamentos. E aí faz sentido com todo o histórico que a Verônica colocou para a gente, né? E depois, aí bem, já começo Eita, perdi a palavra. Começo do século XIX, final do século XIX, comecinho do século XX. Foi criado um dicionário, né, que foi o Chernovix foi esse médico que criou. Não eram, por exemplo, lexicógrafos, estudiosos da linguagem. Os autores de dicionários de medicina, inclusive, são médicos, não tem nos prefácios ou nas notas sobre a publicação qualquer referência a um estudioso da linguística ou da linguagem. E aí ele também tem um verbete bastante extenso, né? Está lá no capítulo do livro. E daí ele vai colocar algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, que a definição de loucura vai ser doidice ou alienação mental, perturbação das faculdades intelectuais. Essa é a definição colocada. E aí depois o autor começa a listar as causas. E a primeira causa é o sexo feminino. Então, a gente tem aí num dicionário que foi escrito no âmbito da medicina por um homem cisgênero, heterossexual, branco, rico, etc., esse autor vai colocar que a primeira causa possível para a loucura é ser mulher, né? E aí ele vai listando, e no tratamento, que é interessante também, retoma a fala da Verônica, ele vai dizer que é muito difícil e complicado o tratamento da loucura, que é quase impossível que as famílias possam fazer o que convém. Então, aqui o autor está dizendo que o louco ele não pode ficar em convívio social, nem no convívio familiar, né? Ele está aí colocando esse discurso da marginalização do louco. E logo depois, ele vai recomendar a internação. E não só recomendar a internação, como ele vai recomendar o Pinel. Ele fala da importância das instituições e tudo, de acolhimento, quer dizer, seriam, né, de acolhimento, mas a gente sabe que não eram instituições para tortura. E então ele vai fazer meio essa propaganda institucional ali do Pinel.
Eu vi o pessoal também colocando nos comentários, o Pinel fica aqui no Rio, tem um hospital aqui no Rio, psiquiátrico, de referência, que é o Pinel. E daí, bem, a gente vê esse saber registrado num dicionário que teve ampla circulação. Um dos objetivos desse dicionário era que fosse levado esse saber médico que estava instituído para o interior, para os lugares mais distantes, para que mesmo pessoas que não fossem médicos mobilizassem esse conhecimento. Então, por exemplo, o boticário, né, que era uma profissão da época, para que ele pudesse receitar algumas medicações, né, algumas misturas lá, né, que hoje a gente questiona bastante. E aí isso tudo comparece num dicionário, né, que dá esse efeito de evidência para a gente. A gente pega um dicionário procurando o que uma coisa realmente significa, o que aquilo né? E daí está mobilizando esses discursos todos. O que dá para observar aí é que, primeiro, tem uma filiação a uma moral religiosa, lá na definição, depois que se fala que a mulher é potencialmente louca, se diz que os excessos, superstição, os maus livros, eles seriam responsáveis também pela loucura. Tem uma lógica de mercado que vai demandar sujeitos produtivos, né? Então, o louco, se ele não serve, ele tem que ser apartado dessa sociedade. Tem um conservadorismo político no momento em que ele fala que a loucura pode acontecer em grandes revoluções políticas. Então, acontecimentos muito intensos poderiam simplesmente deixar a pessoa louca. Então, fazer revolução não é bom, não convém, né? Há uma lógica patriarcal de controle dos corpos, sobretudo dos corpos femininos, e de qualquer tipo de dissidência. E ele vai fazer uma patologização muito clara do sexo feminino, né, do que é feminino, do que corresponde a um ideal de mulher, né? Nesse mesmo dicionário, o que eu consultei foi a 6ª edição, que tem online e tudo, ele inclusive o momento que aparece o verbete histeria, né, que está relacionado também a essa patologização do que é feminino e do que não corresponde a essa ordem, né? E aí tem essa referência ao Pinel, que vai terminar, que está no final do verbete, né? Então, na minha cabeça, vai terminar dizendo desse processo de marginalização, e aí se dão as diretrizes para a medicação dos pacientes e para esse cuidado profissional que deveria ser dado. Então, o que a gente observa de regular nesse corpus é a significação da alienação, que, né, se diz que os loucos podem ser particularmente furiosos, ou que eles podem fazer coisas que fujam a esse controle, né? E esse sujeito, se alija ele de qualquer ingerência sobre o próprio destino, que vai passar a ser traçado pelos médicos, e mais pelos médicos do que pela própria família do sujeito, muito menos por ele. E o Foucault vai falar isso também na ordem do discurso, bem no comecinho, página 10, 11, que ele fala sobre as coisas que os loucos passam a não poder fazer. Então, você não pode assinar alguma coisa, você não tem mais autonomia sobre a vida, né? Você não pode autenticar um ato ou um contrato, diz também que você não poderia comungar, por exemplo. Então, tem várias interdições que são postas para esse sujeito louco que progressivamente se esquecem, os discursos outros sobre a loucura vão sendo sufocados aí. Eles são todos interditados, você não consegue estabelecer outras interlocuções possíveis e outras significações também que seriam possíveis. Acho que é isso.
consegui ficar meio no tempo. Obrigada, gente. Queria agradecer a Carla mais uma vez, eu estava meio nervosa no começo. Que nervosa, menina, foi maravilhoso. Vocês duas, assim, Diego fez umas provocações aí também, e acho que agora é discutir, né? Tem muita coisa aí, muitos comentários. Bacana que pelos comentários a gente vai vendo os deslocamentos da palavra loucura, né? Porque é isso que é bacana de fazer, de perceber como isso vai saindo, né? Quer dizer, primeiro, como entrou na psiquiatria, né? Como a psiquiatria vem, que é o que Foucault vai dizer, né? Para, vamos dizer assim, medicalizar tudo isso, né? E depois pensar daí para onde vai, né? E aí a gente associa com mulher, aí vê o dicionário, como é que já vai trazendo. Eu acho que foi muito legal essa discussão que vocês trouxeram, porque, como disse Verônica no início, aqui nosso lugar de discutir a loucura é o lugar do discurso, né? A gente não está discutindo loucura realmente na área médica, porque também não é nem nossa formação, mas a gente está olhando para a loucura como discurso, né? E qual o discurso mesmo de loucura. E aí a gente vai vendo como vai migrando, né? E aí a gente foi colocando aqui como uma brincadeira, mas que, na verdade, é de fato uma coisa séria. Então, por que loucura está relacionado, está dentro do campo religioso, está no lado da diversão, da carnavalização, né? Desse lugar da micareta, ou das festas, né, de carnaval, está relacionado à mulher. Aí, tanta coisa, né? Está relacionado à leitura. Então, quem lê demais fica louco. Quando o Luzmara falou desse estudo que ela está fazendo, de ver os mendigos, né, que estão com livros, que estão com essa experiência, eu sempre passo por já tem uns 2 anos ou mais aqui, que eu passo por em feira, que ele fica sempre sentado e ele tem materiais de leitura em mãos. E aí, o que me contaram é que ele foi estudante, eu nunca fui investigar também, assim, ao certo, mas o que circula é que ele era estudante de História na UFES, e de tanto estudar, ficou louco. Então, as conversas que vão saindo, então você tem relacionado né, essa parte do estudo, da leitura, enfim, são muitas, e aí eu acho que cabe fazer, hein, Diego, uma cartografia da loucura, discursiva, né, da loucura, e de repente, Amanda, não sei se tem dicionário nessa natureza, mas, sei lá, um dicionário discursivo sobre loucura, quer dizer, Foucault estudou história da loucura, mas de repente ver o verbete nos espaços discursivos, né, como é que ele aparece, qual os sentidos, não sei, só pensando, vamos lá. Gente, 2 minutinhos aqui, interrupção, só para lembrar que a lista já está no chat, então, quem não assinou ainda, é uma vez por turno, e vamos voltar para as discussões, que tá uma loucura. Ó, Tamise apareceu, eu lembrei, viu, das loucuras também por amor, né? Então, tem vários campos aí. Tem loucura em todas as áreas. Como eu achei que Diego falar que o amor... Fala, Diego. Tem as leituras que enlouquecem, né? Tipo Nietzsche. Eu conheço umas 2 pessoas que já surtaram lendo Nietzsche, tá? E o Foucault também vai por aí. Então, cuidado aí, vocês que estão estudando Foucault, porque é uma leitura que enlouquece, tá? É verdade. Agora, eu acho legal quando vem ditos populares, que a gente diz que, por exemplo, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, ainda que a gente fale como se a loucura fosse uma coisa que estivesse longe, Sim. Tá dentro da gente. Todo mundo tem dia que dá um ar de louco. Porque se a gente não surtar, também não vai aturar todo esse... Eu penso que o grande problema, se a gente pode configurar esse problema, é que a loucura, né, no imaginário social, é remetida à agressividade, à violência. Então, quando o sujeito né, que tem um diagnóstico de um transtorno mental, as pessoas tendem a ter medo, tendem a se afastar, tendem a achar que vai sofrer algum tipo de agressão física por parte daquelas pessoas. Então, como Paulo Amarante diz, garantir a cidadania desses sujeitos é importante, é necessário, mas o que é mais importante ainda é a desconstrução da loucura no imaginário social. É mudar as relações sociais, é mudar as atitudes, é mudar o pensar sobre a loucura.
Lembrando que a loucura, ela diz respeito também à produção de uma verdade sobre o sujeito. Então, é muito complicado, assim, você falar que uma pessoa é louca, e aí você vai gerar um significante que vai se cristalizar. E aí, enfim, assim como são os diagnósticos também, uma crítica muito forte dentro do movimento manicomial, é o uso dos diagnósticos que servem como agentes que cristalizam a subjetividade e produzem uma verdade sobre o sujeito. Tem uma pergunta aí, gente, de Cássia. Não, ouvi aí, Diego, você viu? Cássia pede para a Verônica. Quer falar, Cássia? Você pediu para a Verônica falar sobre aqui. Falar um pouco sobre os movimentos de despsiquiatrização. Cássia, no Poder Psiquiátrico, Michel Foucault, né, que foi um curso que Michel Foucault ministrou lá no Collège de France, ele fala desse movimento da despsiquiatrização, né? Assim, ele traz uma crítica em relação a isso, porque essa ideia de despsiquiatrização propõe mudar assim, alguns procedimentos dentro do campo da psiquiatria, mas a lógica manicomial ela ainda é presente, né? Então, Foucault ele entende que essa ideia da despsiquiatrização não é totalmente uma desconstrução do saber médico, não, do modelo biomédico, não. Eu não sei se eu fui clara, mas assim, é porque também essa construção crítica de Foucault acerca da loucura, né, vai estar mais especificamente no momento da arqueologia. Eu venho me debruçando, né, sobre esses escritos dele, e quando ele fala dessa despsiquiatrização, ele já traz juntamente com a reforma democrática italiana, né, proposta por Franco Basaglia, lá na Itália, em Trieste, mas essa antipsiquiatria, né, que é dos Estados Unidos, ela, por mais que os dois movimentos estivessem meio que andando em conjunto, mas existiam essas pequenas diferenças aí no pensar sobre a loucura, né, e sobre o cuidado a essas pessoas acometidas, né, pelos transtornos mentais. Mais alguma questão, gente? Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Conferiu aí no chat, Diego, se tem mais alguma pergunta que ficou faltando para colocar? Se não, a gente vai encerrar. Se não tiver mais nada. Luzmara, tem um comentário aí de Luzmara. Se Luzmara quiser aparecer, se não, eu vou ler. Ela diz aqui, Amanda e Verônica, tem um texto de Jean-Jacques Courtine, que é a apresentação de um livro intitulado La Folie, à Paris. Ai, será que eu lembro, Luzmara? 1800... eu já esqueci agora, estou esquecendo o francês já, de 1890. Bom, então aí ela lembra desse texto de Courtine, que vocês podem também ler, né, e ver enfim, para relacionar, né, com as pesquisas de vocês. Acho que é uma indicação mesmo de leitura. Aí ela diz aqui, ela continua, que Courtine escreve sobre a Paris na loucura, ou seja, como os loucos falam de si
e de suas alucinações, que incluem os espaços da cidade de Paris. Os seus delírios sempre estão ligados às instâncias de poder, os palácios, os monumentos. Bacana, hein? De pensar a loucura com essa relação aí, com esses monumentos. Quem mais? Querem comentar essa fala de Luzmara? Tem um livro que dá para ver isso bastante bem, que eu esqueci o nome do autor, mas que chama Todos os Cachorros São Azuis. Rodrigo de Souza Leão, lembrei. Que ele é esquizofrênico, e ele escreve um livro e em algumas partes dá para perceber esse mesmo movimento dos delírios ligados às instâncias de poder. Inclusive, tem alguma parte que ele fala sobre o Pinel especificamente. É super interessante. Eu acho que é como eu falei no final da minha fala, eu acho que é o único lugar que a loucura, ela, de fato, ela pode exercer a sua expressividade, né? Quando fala assim, o lugar de fala, né? Qual é o meu lugar de fala? Eu penso que o lugar de fala para o louco é a arte. É o lugar que realmente o louco ele pode externalizar, né? Não só o que ele sente, o que ele pensa, mas a existência dele em si mesmo. Né? Eu acho que para o louco a arte é um espaço de produção de subjetividade mesmo. Uhum. Eu fiquei pensando também, nessa fala e a partir de Curtini, da gente, quer dizer, dos delírios, né, do louco estar sempre ligado às instâncias de poder, de repente a gente pensar nesse lugar realmente de exclusão, né, que os loucos, de certa forma, estão colocados, nesses espaços de infâmia, que, na verdade, isso se dá exatamente por essa relação mesmo de controle, dessa biopolítica, né, dessa necropolítica. Então, assim, você fica num lugar, de fato, de afastamento. Então, esse delírio que, de repente, está ligado a essas instâncias de poder, porque é o lugar da exclusão, né? É exatamente os lugares de exclusão, e por isso que esse delírio é como se fosse, sei lá, é uma busca mesmo de si, aquela fala que você colocou, Verônica, daquele que sofreu eletrochoque, que ele está em busca de si. Então, e ele buscar, e aí eu fiquei aqui pensando agora, buscar a si num delírio que está relacionado com esses monumentos, que é onde eu me perdi, né, exatamente nesse lugar, né, de como eu fui na sociedade, fui tão interditado, fui tão, né, excluído mesmo, e que eu me procuro em outro lugar, e me procuro no lugar daquele que, de certa forma, me exclui, né, no lugar daquele que exerceu o poder. Não sei, esse jogo mesmo do poder aí, né, que a gente sabe que tem. Isso é muito bacana. São discussões aí para amadurecer bastante. Sim, Carla, complementando aí a sua fala, quando você trouxe essa questão, né, do eletrochoque, a construção do pensamento que eu faço em relação a isso é que durante séculos tentaram fazer do louco com que ele fosse anulado subjetivamente. É como se tirasse o dele o direito de existir. Né? O louco, ele não tem direito de existir. Então, para que a gente tire esse direito dele, a gente não só interna, a gente não só enclausura, a gente tortura. Porque a gente tira a subjetividade desse sujeito. É isso que me faz pensar, né, nessa construção que não só Foucault, mas outros autores fazem em relação à loucura e sobre, né, esses espaços de internamento, pensar na anulação mesmo do sujeito, social, psíquica, enfim, de todos os aspectos que você imaginar.